Amigos, aquele abraço no ar, o TV Hoje Notícias, edição desta terça-feira. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos, começando pelo o coronavírus, né, a pandemia, e aqui em Minas Gerais, especialmente no Triângulo Alto Paranaíba, onde está decretada a onda roxa, que foi criada exatamente por causa da piora dos dados aqui da nossa região. Nós vamos ouvir o advogado Rodrigo Carvalho sobre o assunto. Ele vai interpretar o novo decreto do governador de Minas, criando essa onda roxa, o que pode, o que não pode, enfim, vai dar uma análise mais jurídica para esse decreto. Nós vamos falar também de outros assuntos agora no Hoje Notícias. Seja bem-vindo à Rede Hoje e nós temos aqui nessa edição um convidado muito especial que é o Dr. Rodrigo Carvalho. Ele vai explicar em relação a esse decreto do governador que criou a onda roxa e como é que fica a situação. Mas antes, a gente vai ver como é que está a pandemia um ano depois do primeiro caso na reportagem da TV Assembleia. No dia em que se completa um ano do primeiro registro de coronavírus em Minas, as macro-regiões Norte e Triângulo do Sul vão para a onda roxa, a mais restritiva do Plano Minas Consciente. Ela inclui toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã e nos fins de semana. O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde reforça a necessidade de medidas mais duras. Minas tem quase 925 mil casos confirmados. Estão em acompanhamento mais de 64 mil pessoas. 19.548 pessoas já morreram no estado por causa da Covid. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas perderam a vida. De acordo com o governo de Minas, pouco mais de 633 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e quase 307 mil foram imunizadas com a segunda dose. A rede estadual de ensino retomou nesta segunda-feira as aulas ainda de forma remota. Ao longo desta semana, as escolas vão se dedicar a atividades de acolhimento aos estudantes. As aulas voltam a ser transmitidas ao vivo na Rede Minas a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Não há ainda previsão para o retorno do ensino presencial. Pesquisadores alertam que o país entrará, até o fim do mês, numa terceira onda da pandemia do novo coronavírus. A expectativa é que ela será pior do que as anteriores. O número de casos diários de Covid-19 no país já é cerca de 30% maior do que nos piores momentos da primeira onda em julho de 2020. E o número de mortos aumentou 31% em relação ao recorde da primeira onda. Bem, agora o Dr. Rodrigo Carvalho, advogado, vai explicar tintim por tintim o decreto do governador de Minas, Romeu Zema, e explicar também as implicações, né? O que isso reflete no nosso dia a dia, o que pode, o que não pode ser feito. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui na Rede Hoje. Bom dia, Luiz Antônio. Com relação a este assunto do funcionamento do comércio aqui no município de Patrocínio, de início é importante nós lembrarmos que atualmente o nosso município ele foi enquadrado no novo protocolo criado pelo governo do estado na última semana, chamado Protocolo Onda Roxa, que prevê medidas mais restritivas em razão do agravamento da pandemia de coronavírus aqui na região. Dessa forma, hoje nós estamos regidos, nós devemos obedecer a deliberação normativa número 130 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais. Essa situação ainda ficou mais clara quando, na última sexta-feira, dia 5, o prefeito municipal de Aeromar ele revogou os decretos municipais que tratavam das medidas de restrição aqui no município. Então, hoje nós seguimos essa deliberação mencionada. E quando nós analisamos a deliberação, nós vemos que ela dividiu em duas classes as atividades e serviços. Uma classe que ela considera como essencial e uma segunda de atividades e serviços não essenciais. Os serviços chamados essenciais, eles estão ali todos descritos no artigo 4º dessa deliberação. São serviços com relação a hipermercado, supermercado, açougue, padarias, quitandas, borracharias, contadores,
farmácias e outros mais que, por serem considerados pelo governo do estado serviços e atividades essenciais, eles podem funcionar normalmente, ou seja, podem estar com as portas abertas, podem atender os clientes, o público em geral. Obviamente que tem que tomar ali as medidas sanitárias necessárias, álcool gel, uso de máscaras e até mesmo evitar aglomeração, ou seja, o empresário ele precisa, se for necessário, fazer uma escala, um rodízio entre seus funcionários, agendar o atendimento ao público, para que não haja aglomeração nem de funcionários e nem de clientes ali no estabelecimento comercial. Agora, os chamados serviços e atividades não essenciais, que na verdade são a maioria, eles não podem atender ao público, eles não podem trabalhar de portas abertas. O que está permitido é o trabalho interno e a venda remota, ou seja, o chamado delivery. Não é possível sequer a venda na porta, como única exceção. Bares, lanchonetes e restaurantes, eles estão autorizados a vender ali para que o cliente retire o produto no balcão. Mas as demais modalidades aí de serviço, de atividades empresariais, comerciais, elas só podem vender de forma remota, e quem vai fazer então a circulação aí, quem vai poder fazer a entrega são os entregadores. Isso está permitido. E há um detalhe ainda que é preciso observar. Essa deliberação, ela prevê o chamado toque de recolher, que começa às 8 da noite e vai até 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, neste horário, a deliberação ela prevê que não é possível nenhum tipo de movimentação de pessoas, de veículos. Então, a situação é a seguinte: hoje, até que o governo mude isso, que haja uma flexibilização, o próprio serviço de delivery, de entrega, ele está limitado às 8 horas da noite, às 20 horas. Porque a partir das 20 horas, segundo a norma estadual, só é possível a movimentação na cidade, a circulação de pessoas, de veículos, em casos relativos à saúde, à segurança e à assistência. Fora disso, pelo que nós entendemos, o desejo do governo do estado é que a cidade fique completamente parada. Então, o delivery, a situação hoje é essa. Há rumores, nós temos ouvido aí na cidade que há uma movimentação para que o governo venha rever esse ponto e autorize o delivery por um horário mais estendido, até porque é uma situação difícil, né? Nós podemos aqui ponderar, sem fazer juízo de valor, mas há serviços essenciais que às vezes dependem de uma alimentação delivery mais tarde. Pessoas que às vezes trabalham em hospitais, que trabalham com segurança e que às vezes dependem de uma comida que vai ser pedida às 9, às 10, às 11 da noite. Então fica uma situação um pouco difícil. Então, com esse argumento, vários empresários têm pedido que o Estado reveja essa situação. Então, em termos gerais, com relação ao comércio, é essa situação. A venda de bebidas alcoólicas ela voltou a ser permitida, já que a deliberação número 130 do governo do estado ela não fala nada sobre isso. Se ela não fala, ela não está proibindo. Então é permitida. Com relação a outros aspectos, caminhadas, corridas, práticas esportivas na rua, nas avenidas, nas praças públicas, isso não é possível hoje. Isso foi vedado, está proibido por toda a cidade enquanto vigia essa deliberação. Na própria deliberação não há um prazo estabelecido. Nós cremos que enquanto o município estiver enquadrado nesta chamada onda roxa, vão prevalecer essas medidas, que poderão, é claro, a qualquer momento ser mudadas pelo governador do estado, que pode ali restringir ainda mais ou não, pode recuar, pode flexibilizar para que haja
uma melhor adaptação aí das pessoas e do comércio em geral, ok? São essas então as nossas observações acerca dessa situação. Bem, a gente não poderia deixar de falar do assunto política. O Lula tem as condenações anuladas pelo Fachin, ministro do STF, e vai poder disputar as próximas eleições. E falar do esporte, essa notícia inclusive é para o Esporte Hoje, mais tarde a gente vai falar do assunto, mas só para você ficar por dentro, o Atlético Patrocinense, que jogaria sábado em Patrocínio contra o Clube Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, a 4ª rodada, vai ter que jogar em Belo Horizonte. O jogo foi transferido para o Independência, foi uma inversão de mando de campo, sem que o Atlético Mineiro também quisesse isso. O problema é que aqui na região do Triângulo e Alto Paranaíba está decretada a onda roxa, que ainda não está em Belo Horizonte. Então, por isso, a Federação Mineira transferiu o jogo para Belo Horizonte. O jogo vai ser realizado no sábado no estádio Independência em rodada dupla. Depois, a gente vai explicar isso com mais detalhes no Esporte Hoje TV. Um grande abraço para você, muito obrigado por estar sempre procurando as informações aqui no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e também de dar um like, um joinha, porque isso também nos ajuda aqui, né? Muito obrigado e até a próxima edição do Hoje Notícias. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.